presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Porque subiu contra ele uma nação do norte que fará da sua terra uma solidão, e não haverá quem habite nela, desde os homens até os animais que fugiram e se foram. Naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, os filhos de Israel virão, eles e os filhos de Judá juntamente, andando e chorando, e virão e buscarão ao Senhor seu Deus, pelo caminho de Sião perguntarão para ali, dirigirão seus rostos, virão e se ajuntarão ao Senhor num concerto eterno que nunca será esquecido. Amém. Até aqui o Senhor me deu essa palavra de manhã. E é o que está acontecendo no dia de hoje. As pessoas mais ele está dizendo, é uma profecia contra a Babilônia. Babilônia no dia de hoje é o mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas existe aqui, no quadro, foi a palavra que ele me deu. Naquele dia, naquele tempo, diz o Senhor, filho de Israel, virão eles e os filhos de Judá juntamente, andando e chorando, e virão e buscarão ao Senhor, seu Deus, né? E é isso que nós, muitas pessoas, eu digo isso por mim. Eu passei por uma situação, louvado seja Deus, a semana passada, aleluia, glória a Deus. E eu fui buscar do Senhor na quinta-feira passada. Aleluia, glória a Deus. E eu disse, Senhor, quando eu me ajoelhei e orei e pedi ao Senhor pela situação que eu estava passando, o Senhor falava para mim assim que toma a tua cruz e siga-me. Aleluia, glória a Deus. E eu disse assim, meu Deus, o que será? Porque foi uma situação, eu disse, Senhor, eu também
também fiquei assim, li e reli, estou dando como testemunho. Mas, no entanto, precisava sair. E aonde eu estava, eu disse assim para o Senhor: Senhor, eu vou buscar de ti, porque o negócio era assim. Não era nem para 24 horas, era para poucas horas. Aleluia. Agora, quando se trata de filho, a gente fica naquela aflição, naquela agonia, né? É isso? Fica, não adianta. Que é filho, eu digo: Jesus, tenha misericórdia. Aí, ele ainda disse assim, naquela palavra, a cruz é tua. Aleluia, glória a Deus. Eu disse: meu Deus. Eu disse assim: vou buscar de noite pelo Senhor, por essa causa. Vim aqui, aí o pastor Marco batia na mesma tecla. Que tome a sua cruz, Senhor. Batia, eu disse: mas Jesus, aí eu disse: Senhor, aí eu fui orar. E quando orei, o Senhor me mostrou uma pessoa que poderia me ajudar. Liguei para ela várias vezes e ela não podia me ajudar, não escutava. E eu segui em frente. Na rua eu tentei, ela viu a minha ligação e eu atendi. E eu falei o que era. Mas para a honra e glória do Senhor Jesus, aquilo que eu estava necessitando, aquilo que eu estava pedindo ao Senhor, o Senhor providenciou naquele dia. Então, são essas coisas, irmãos, que a gente tem que agradecer a Deus. Eu agradeci a Deus na hora. Eu agradeci a Deus e o Senhor honrou a minha fé. O Senhor disse que a cruz era minha e realmente, quando se trata de filho, realmente, né? Eu tive que socorrer o meu filho. Amém? Irmãos, eu vou deixar no altar do Senhor um louvor, sim. O 148 do cantor cristão. É um hino de oração. Através da oração que nós vamos ter vitória. Aleluia, Jesus. É 148 do cantor cristão. Perdão, irmão, não é 158, 48, não é 156. Amém? Ó Deus bendito, atende o nosso louvor e dá-nos graça e vida e poder.
vou continuar profetizando, missionária Marta. Quero dar um beijinho na flor. Estendida, nosso pastor Marco está orando e nosso pastor James vai transmitir a mensagem em nome de Jesus. Estão na igreja com a paz do Senhor, amém? Amém! De alegria, né? Mais uma oportunidade que o Senhor tem nos dado para estar na presença dele, né? Eu gostaria de estar adorando ao Senhor. Aleluia. Mas sendo abençoados também, porque o Senhor está nesse lugar
aqui e aonde um coração estiver aberto para receber sua palavra. Amados, abra suas Bíblias no livro de Lucas, no capítulo 2, e veio ao meu coração, preparei essa palavra para, caso tivesse essa oportunidade, estar transmitindo a vocês. Amém? Amém. Então vamos ler aqui, são alguns versos. O título é Simeão e Ana. Diga Simeão e Ana. Simeão e Ana. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória do teu povo Israel. E José e Maria se maravilharam das coisas que dele se diziam. E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado. E uma espada transpassará também a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. E estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Assé. Esta era já avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos, desde a sua virgindade, e era viúva de quase 84 anos, e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e oração de noite e de dia. E sobrevindo da mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele, e todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Amém. Pode assentar, amados. Como é bom nós estarmos na casa do Senhor, não é? Nós estamos vendo aqui 2 nomes, Simeão e Ana, homem e uma mulher. Eles tinham ouvido as profecias, porque os israelitas, eles eram muito estudiosos da Bíblia, não é? E eles sabiam da profecia do nascimento do Senhor. O nascimento havia sido profetizado pelo próprio Deus lá no jardim do Éden, não é? Porque quando o homem caiu e trouxe a desgraça para a humanidade, que foi a morte, não é? É um pesar que deixa lacunas irreparáveis nos lares, nas famílias. Deus não nos preparou para morrer, Deus nos preparou para viver. A morte foi uma escolha errada que o nosso pai Adão, por desobediência, acabou trazendo para sua posteridade. Mas uma promessa eles levaram quando foram expulsos do Éden, não é? Da semente da mulher vai nascer um que vai esmagar a cabeça das serpentes. Quer dizer, aquele que veio roubar, matar e destruir, não é? Ele teria um trabalho, mas um dia a promessa de Deus se cumpriria. E como é bom nós estarmos atentos ao que Deus fala. Quando eu leio aqui no 2 Crônicas, no capítulo 20, quando o rei Josafá recebe a notícia das multidões que vinham contra ele, ele ouviu a palavra do Senhor, ele creu na palavra do Senhor. Às vezes nós ouvimos Deus falar dos seus profetas e ficamos com uma interrogação: como pode ser? Mas se nós estudarmos a nossa Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, todas as vezes que Deus prometeu, Ele não facilitou nada. Era preciso crer nas suas promessas. Estamos vendo a nossa irmã Elisete falar sobre Josué. Imagine, Josué vai, eu estou contigo, mas Josué não via nada, ele estava ali enfrentando lutas
Moisés, ele ia enfrentar lutas, ele tinha que crer. Nós temos que crer, não é? Aí a palavra que veio ao coração do rei Josafá, aqui no 2 Crônicas 20, no verso 20, diz assim: e pela manhã cedo se levantaram e saíram do deserto de Tecoa, e saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse, olha que Josafá disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Amém, glória a Deus. Nós às vezes estamos numa reunião dessa e Deus usa um vaso, fala uma palavra, faz uma promessa e nós às vezes ficamos divagando. Será? Como? Não. Se você crê que você serve um Deus presente, é o nosso Deus, não é? Lá em Hebreus 3:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então nós estamos aqui cultuando por acaso. Eu estou sentado aqui nesse teclado, pastor Marcos, estou tocando para Deus, que maravilha, não é? Não é bom você estar na casa do Senhor? Eu vim aqui participar do culto. Ah, mas o culto de terça-feira é um culto pobre, é um culto fraco, muitos não vão, mas eu vou, não é? Porque a presença sua, a minha presença, pastor Marcos, a nossa presença na casa de Deus faz muita diferença lá no céu. Faz muita diferença. Quando você lê Ezequiel 22:30, o povo estava passando pelos 70 anos de escravidão, e o Senhor disse lá no 22, e eu procurei um que estivesse tapando, olha só, um que estivesse tapando a brecha em favor desta nação, mas não encontrei ninguém. Já imaginou? Às vezes nós estamos em provas, em lutas em casa, e o Senhor Deus está procurando quem é que está na brecha, quem é que está buscando, quem é que está ali, porque, irmãos, um culto desse aqui é muito importante no céu. Eu estava meditando, pastor Marcos, essa porta está aberta, quer dizer, o Senhor está dizendo, olha aí, a minha casa está aberta, a minha casa será chamada a casa de oração para todos os povos. A porta está aberta, o homem de Deus, a mulher de Deus está aqui. Então o Senhor tem uma palavra para você, o Senhor tem uma palavra para o teu coração, o Senhor tem uma resposta para a tua necessidade. Muitas vezes se despreza as coisas pequenas, que nós achamos que é pequeno, mas quando nós estamos na presença de Deus, irmãos, eu estou na presença do Criador, do céu, da terra, daquele que tudo pode, aquele que tem todo o poder, e Ele está olhando para o teu propósito, para o seu trabalho, e Ele trata pessoalmente com cada um de nós. Ele quer trabalhar no grupo, mas Ele olha cada um em particular. Então imaginemos que este homem diz aqui: crê no Senhor vosso Deus e estareis seguro. Amém, glória a Deus. Crê nos seus profetas e prosperareis. Então nós voltamos aqui para Simeoiana. Quantos anos se passaram? Segundo as melhores histórias, o registro cronológico, foram 4.000 anos. Vai lembrar? A profecia foi lá, e 4.000 anos se passaram. Mas o texto é vindo à plenitude dos tempos. Olha só, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho. Olha só, plenitude quer dizer, completou o tempo, a hora, o dia, está marcado. Tudo está marcado no relógio de Deus. Está marcado por Deus. E o que Deus marcou não vai falhar. Ninguém muda os projetos de Deus. Mas você precisa estar ali na brecha. Procurei você está ali. Nós estamos aqui orando pelo ministério da Igreja de São Miguel Paulista, pelos pastores, pelos missionários, pelos lares, pelas famílias. E Deus está ouvindo, pastor. Deus está ouvindo. Venha com esse propósito. Crê no Senhor vosso Deus, estareis seguro. Crê nos seus profetas e prosperareis. Porque a força está naquele coração. Quando eu leio 2 Crônicas, no capítulo 16, versículo 9, os olhos de
Deus passeia por toda a terra para se mostrar forte com aquele cujo coração é perfeito para com Ele. Como é que está o teu coração? Então, voltamos aqui para exatamente Simeão e Ana. Simeão está idoso. Ele tinha uma promessa: olha, você não vai morrer antes de ver o Salvador. Já imaginou? E ele estava lá, imagina, ele todos os dias ia para a casa de Deus. Será hoje que eu vou ver o Salvador do mundo. É hoje, mas naquele dia não vinha. Ele voltava morto. Isso se chama o quê? Perseverar. Será que nós temos perseverado naquilo que Deus tem nos prometido? Deus te prometeu, Ele não é homem, para que minta nem filho, para que se arrependa. O que Ele falou vai se cumprir. Esse é o Deus que nós servimos. Então, Simeão lá, o pastor estava lá, ele ia lá, estava velhinho. Quantas vezes aquele homem foi lembrando da profecia, não é? E ele estava lá, mas chegou a hora, o minuto. É isso que está na palavra de Deus, vindo na plenitude dos tempos, completou. Ah, mas o Senhor está atrasando. Está aqui no capítulo 3, versículo 9 de 2 Pedro. O Senhor não retarda a sua promessa, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos venham arrepender-se. Porque ele te surgiria nos últimos dias homens que diriam: onde está a promessa da vida do Senhor? Os anos estão passando, estamos em 2024. Que Deus Jesus, que disse que viria, aonde está? Ele está no trono dele. Quando alguém me faz essa pergunta, Jesus está sentado no trono ao lado de Deus o Pai, esperando o momento. Ele mesmo disse: meu filho sabe, só o Pai sabe. O Pai está olhando para você, para mim, está olhando para mim, está olhando para o nosso trabalho, para a nossa dedicação, para a nossa vida e querendo nos salvar, porque Ele não quer que nenhum pereça. Não está no plano de Deus ninguém perecer. Por isso Jesus veio, abriu a porta, pagou o preço da redenção. Vocês agora vão por todo mundo, prega este evangelho a toda criatura. O que crê e for batizado será salvo. Glória a Deus, aleluia. Crer, o segredo é crer, mas não é crer simplesmente acreditar, não. É crer e mostrar que crê, viver uma nova vida. Eu aceitei Jesus, o mundo jaz no maligno, mas agora eu sou do Senhor, eu vou andar conforme está na palavra dele. Quero ser um morador do céu. Eu nasci de novo, eu nasci da água, eu nasci do Espírito. Estou me preparando para morar com ele lá na glória. Creia e viver de acordo com a palavra de Deus. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, vocês vão pedir tudo, eu vou fazer. Irmãos, Deus tem nos dado promessas irrevogáveis, promessas que não falham, mas é preciso, como está escrito em Hebreus, no 11, verso 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe, e é galardoador daquele que busca. Ele está aqui, pastor Marcos, Ele está aqui nos olhando, valorizando a tua presença, valorizando o teu culto, a tua adoração, o teu louvor. Está subindo como cheiro suave diante dele, e a promessa dele, aonde estiver todos a três reunidos em meu nome, eu estou indo de Deus. Ele está te olhando. Você não vai sair daqui como você entrou. Então Simeão guardou essa palavra no coração. Já estava vendo, imagina aquele senhor idoso andando com dificuldade. O meu Senhor disse para mim, olha o que ele diz, né? Ó Senhor, pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus,
para com ele proceder segundo os da lei. Quando ele viu o menino chegar nos braços de Maria para tomar, chegou o Salvador. Ninguém apresentou ele, não. Ninguém podia dizer, isso daqui era prometido, esse nasceu da minha. Não é preciso. Que o homem de Deus, irmãos, ele sabe, porque não é ele, é Deus, e Deus estava lá. Se o Espírito de Deus estava com ele, quando ele chegou. Aleluia, glória a Deus. Ele pegou no braço, então tomou em seus braços, louvou a Deus e disse: agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação. Que coisa linda, né, irmãos? Você veio aqui adorar o Senhor, teu coração está adorando o Senhor. Você entrou aqui dizendo: hoje eu estou na presença do meu Deus. Ou você está esperando alguém que não viu, e porque você não viu alguém, você ficou triste. O Senhor está aqui. Como é bom nós entrarmos na casa de Deus para vê-lo, para ter comunhão com Ele, para adorá-lo, para agradecê-lo, porque às vezes a gente só entra para pedir, não é? Mas aqui é lugar de cultuar. Cultuar é adorar, é oferecer, né? É isso que Paulo disse: rogo-vos pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Amém, glória a Deus. É isso que Ele quer de vocês, que Ele quer de mim. E se eu venho e adoro o Senhor assim, eu saio renovado, eu saio transformado pelo poder de Deus. Então ele diz para completar, né? Agora, Senhor, despede o teu servo, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual preparaste perante a face de todos os povos. Olha, irmãos, Jesus não veio buscar só o povo judeu, não. O povo judeu era escolhido para anunciar Deus, como hoje a igreja é escolhida para anunciar Jesus, não é? Então, mas a visão é todos os povos, são todos os povos, não é? Luz para iluminar as nações, olha, e para a glória do seu povo Israel, porque Israel tinha promessa e ainda tem, ainda que agora caia sobre o remanescente, porque agora é a igreja que está com essa missão, né? E José, agora os pais ouvindo, né, na Bíblia, o que Maria ouvia, José ouvia sobre Jesus, quando eles ouviram aquelas palavras daquele ancião, o coração deles está aqui, né? E José e Maria, né? O que aconteceu com eles dois? Né? E José e Maria se maravilharam das coisas que deles se dizia. E Simeão os abençoou. Agora disse a Maria, sua mãe: este é posto para a queda e elevação de muito em Israel, e para sinal e contraditado. E agora no 35 dá uma informação para Maria, que um dia uma espada também saiu do seu coração. Eu imagino Maria diante da cruz, vendo seu filho sangrando, não é? Porque quando Jesus estava na cruz, irmãos, o rosto dele estava desfigurado, os olhos esbugalhados, inchado, todo sangrando. Os outros estavam normais, mas ele não. Diz que a gente não suportava nem olhar para ele, virar o rosto, porque ele tinha sido esbofeteado com pau no rosto, não é? Ele estava desfigurado, estava levando a carga da humanidade, não foi fácil. E Maria estava ali olhando para sua mulher, viu o filho no estado que ele estava. Então isso aqui, uma espada transpassará também a tua própria alma, para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. Ele estava ali, levando a carga da humanidade. Agora vem a outra pessoa que estava ali, que é a profetisa Ana. Olha, estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel da tribo de Asser. Esta era já avançada idade e tinha vivido com o marido 7 anos, desde a sua virgindade. Ela casou, pastor, virgem, aquela mocinha casou, viveu 7 anos. Depois que o marido morreu, o que fez
ela saiu procurando um novo casamento, não consagrou a vida dela. Foi servir ao Senhor. É isso que está aqui. Era viúva de quase 84 anos, e não se afastava do templo. Nós estamos no templo aqui, não estamos? Quem está no templo aqui, diga bem, Senhor. Amém. Glória a Deus por isso. Servindo a Deus em jejuns e orações, de noite e de dia, uma vida consagrada. Eu imagino que as pessoas ali, e Deus usava aquela mulher, porque Deus usa mulheres como profetisas da casa dele também. Ia ouvir que eram abençoados e ela ficava ali. Que coisa linda e maravilhosa, né? A gente vir à casa de Deus e encontrar a profetisa Ana, e encontrar o Simeão, não é? Aqueles que estão ali para abençoarem os que vierem em busca da bênção. Glória a Deus. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Irmãos, como é bom estarmos na casa do Senhor, como é bom virmos aqui. Eu confesso, hoje eu estava ali tocando, mas eu senti assim uma visitação de Deus, pastor, que eu estava tocando e dizendo: que maravilha, eu estou aqui na casa de Deus, eu estou adorando a Deus, eu estou servindo a Deus. Assim tem que ser todos os nossos dias que entramos na casa do Senhor. Ana estava lá, quantos anos? 70 anos? 60 anos, não importa, ela estava lá adorando. Simeão estava lá, quantos anos? Ele veio pela revelação, mas a vida dele estava esperando o Salvador. Queridos, e que Deus nos abençoe, e que sempre nos alegremos de estar na casa do Senhor. Aqui é o lugar da bênção. Glória a Deus. É o que o salmista disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Deus nos abençoe. Amém. Vamos dar salve de palmas bem forte para Jesus. Glória a Deus. Que palavra gloriosa, maravilhosa, né? Do trono no meio do teu coração. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito deseja. Maravilha. Eu estou saindo daqui maravilhada. Eu também estava aqui sentindo uma presença tão forte do Espírito Santo. Como é gostoso, né? Estar neste lugar. Amém, amados? Vamos orar por aqueles que não puderam vir hoje, para que semana que vem, Deus dê a graça, né? Se puderem vir, está conosco, né? Para o nome do Senhor ser glorificado. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé, estamos chegando no término e eu vou passar para o nosso querido pastor Marcos. Ele vai estar dando continuidade, finalizando. Eu quero dizer para você: ore por esse trabalho. Ore pela nossa cruzada evangelística, que vai ser no sábado e no domingo. Vocês todos estão convidados a estar conosco. Amém? Ore, jejue, para que Deus possa salvar almas aqui neste lugar. Vai estar o casal de missionários, né? Pastor missionário Isaac, a nossa irmã Lucimene, minha cunhada, vai estar aqui, e também Jesus, o principal da festa, não pode falar. Ele é o principal. Amém, amém? Amém. Vou dar salve de palmas para Jesus. Quem gosta, ele será toda a glória. Esse convite especial que teve aqui nessa noite. Estou maravilhada. Meu coração, minha alma está regozijando na presença de Deus. Amém? Amém. Nós estamos encerrando em nome de Jesus. Quinta-feira retornaremos aqui para estar meditando na palavra de Deus. Aquele que ainda precisa de oração, não se calma só. Nosso Deus e Pai, obrigado por esse momento que tivemos. Obrigado pela tua palavra, Pai. Aplica a tua palavra nos nossos corações, para que nós não esqueçamos, ó Senhor, que uma grande obra foi realizada nas nossas vidas, e nós temos que ter, Senhor, sempre um espírito de gratidão pelos teus feitos em nossas vidas. Essas mãos erguidas, Senhor, cada um coloca diante de ti uma petição. Traz a resposta segundo as multidões das tuas misericórdias. Ó Deus, desperte-nos em paz, leva-nos guardados para os nossos lares, protegidos debaixo das tuas mãos potentes. Ó Deus, é a bênção que nós estamos te pedindo, Senhor, no nome santo do Senhor Jesus, que vive e que reina hoje e para
para sempre. Amém. Em sinal de recebimento, irmãos, a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo